eu sou Angélica Cristina e hoje nós começamos a segunda edição da Escola Rural de Cinema com a primeira aula do módulo 1 de roteiro. Nosso objetivo nessa oficina é que você aprenda a linguagem do cinema e consiga materializar o filme que existe aí dentro da sua cabeça. Juntos nós vamos produzir o seu primeiro curta-metragem e com ele você vai poder participar da segunda mostra competitiva de curtas da Escola Rural de Cinema e assim mostrar o seu filme para a cidade inteira e ainda concorrer a muitos prêmios. Então, para começar a nossa conversa, você precisa entender o que é um curta-metragem. E para isso a gente vai usar a definição da Agência Nacional de Cinema do Brasil, a famosa Ancine, que determina que o curta-metragem é um filme com duração igual ou inferior a 15 minutos. Então a primeira coisa que você precisa ter em mente é que a história que você vai contar aqui, o filme que você vai produzir nessa oficina, vai ter no máximo 15 minutos de duração. Tá, mas agora você deve estar se perguntando, que história eu tenho para contar? Que olhar eu posso compartilhar com o mundo? O que eu tenho para mostrar para as pessoas? Eu tenho certeza que muitas coisas. Cada ser humano é um universo em si mesmo. A arte, ela é acessível para todos. O que nós queremos fazer aqui é fornecer ferramentas e conhecimentos para que você possa manifestar a sua arte através do cinema. Os seus sonhos podem virar cinema, a história de amor dos seus pais pode virar cinema, o trajeto que você faz até a escola pode virar um filme, a história das suas amizades, o seu relacionamento com a natureza, com a sua família, os seus medos, tudo pode ser matéria de cinema. As possibilidades são infinitas e eu tenho certeza que se você se entregar com amor e dedicação a esta jornada, com certeza você vai construir um filme muito autêntico e que vai provocar a emoção do público. Porque assim, o cinema é uma arte relativamente nova, começou lá no final do século XIX, mas contar histórias é algo que faz parte da natureza humana há milênios. Começou lá atrás com os nossos ancestrais primitivos, que se reuniam ao redor da fogueira para contar e ouvir histórias. Para o estudioso Joseph Campbell, a arte de contar histórias foi um dos mecanismos que permitiu a nossa evolução enquanto humanidade. Por muitos e muitos séculos, foi por meio das histórias que os homens aprenderam e transmitiram conhecimentos uns aos outros. Era através das histórias que eles aprendiam noções para a sobrevivência física, psíquica e ética do grupo. Então imagina, se os homens das cavernas já sabiam contar histórias, imagina a gente. Tá, Angélica, mas como eu conto uma história para o cinema? Tudo começa com o roteiro. O roteiro é um formato de texto que conta a história e também orienta, ele organiza as outras equipes que estão envolvidas na gravação do filme. Então, para contar a história e também servir de mapa, de guia para toda a equipe que está ali na produção do filme, o roteiro ele é escrito numa formatação específica. No roteiro, a gente conta a história dividida por cenas. Cada cena começa com um cabeçalho, onde a gente informa o lugar onde a cena está acontecendo, se esse lugar é uma externa ou interna, se acontece dentro ou fora de algum lugar, e se é dia ou noite, o período. Essas informações são importantes para organizar a produção do filme. Sem elas, tudo vira uma bagunça. Outra característica importante da escrita do roteiro é que ele é um texto sempre escrito no momento presente, no tempo presente. Quando você lê um roteiro, você tem que ser capaz de imaginar a cena acontecendo ali na sua frente, naquele exato momento. Por isso é tão importante escrever aquilo que é visível. Tá, mas como eu faço isso? Escrevendo e valorizando a ação dos personagens. É por meio das ações que os personagens vão revelar aquilo que eles estão sentindo. Outra característica que a gente precisa destacar da formatação do roteiro é que nesse tipo de texto o diálogo sempre aparece no centro da página. É o chamado formato Master Scenes. Por que a gente usa esse formato? Porque através dele a gente consegue calcular que cada página de roteiro equivale a 1 minuto de filme. Tá bom, Angélica, você me mostrou como é um roteiro, mas o que eu escrevo nele? Que história eu conto? A gente viu que as histórias foram e são importantes para o desenvolvimento da humanidade. O Campbell percebeu isso estudando centenas de mitos, lendas e religiões de diferentes povos em diferentes épocas do mundo. E o interessante é que ele viu que apesar das histórias serem diferentes, respeitando a cultura e as características de cada povo, essas histórias apresentavam uma estrutura em comum. Essas histórias que perduram no tempo, que resistem ao tempo, elas apresentam uma estrutura narrativa semelhante. E ele chamou isso de jornada do herói.
A jornada do herói não é uma receita, nem uma fórmula. Ela apenas descreve as etapas, os tipos de evento, as fases que um personagem passa do começo ao fim de uma história que provocam transformação na natureza desse personagem. Por exemplo, num filme você pode começar com um personagem sendo egoísta e ele terminar sendo super generoso, ou começar medroso e terminar corajoso. A jornada do herói vai mostrar os eventos, os tipos de acontecimentos que são capazes de provocar essa transformação na natureza humana. Você vai encontrar a descrição dessas etapas no nosso material didático e a gente vai conversar sobre isso também no nosso encontro ao vivo. Mas por hora é importante a gente entender que a grande sacada da jornada do herói usada no cinema é contar uma história em que exista a transformação do personagem e que essa transformação traga uma mensagem, que ela tenha um significado mais profundo. E agora eu te pergunto, nesses tempos tão conturbados que a gente anda vivendo, o que você tem a dizer para as pessoas? Que mensagem você acha que é importante ser divulgada ao mundo? Quais valores devem ser propagados? Vou dar exemplos. O amor é mais importante que a guerra? A família é o bem mais precioso que existe? Mulheres podem ser tão competentes quanto os homens? Qual a mensagem? No que você acredita? O que você quer expressar para o mundo? Então, o desafio dessa semana é você pensar no valor, na mensagem que você quer transmitir com o seu filme. Escolhido esse valor, você vai criar uma storyline para a sua história. O que é uma storyline? É a sua história contada em 2 ou 3 frases. É a essência, o que tem de mais concreto ali na sua história. Aí, a partir disso, você vai fazer uma redação contando quem são seus personagens, qual o universo, onde se passa, que época é. Um texto livre para você começar a mentalizar o seu filme. Eu vou mandar o link desse exercício para todo mundo que está inscrito na oficina. Então, se você ainda não se inscreveu, ainda dá tempo. O link está aqui na descrição do vídeo. Então, vai lá, se inscreve e participa. No nosso encontro ao vivo, eu vou conversar sobre as ideias de vocês e a gente vai produzindo esse filme juntos. Ok? Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.